Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é a questão de empréstimo consignado, taxa de juros e a polêmica envolvendo o ministro Carlos Lupe. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se e também do QR Code do Pix que está aparecendo por aqui. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, eu deveria ter gravado esse vídeo há muito tempo, mas acabou que eu estava adoentado, eu tive que cancelar uma atividade que eu tinha em Curitiba e por aí vai. E estou gravando na terça-feira à noite. O que foi que aconteceu? O ministro Carlos Lupe, na semana passada, anunciou que a reunião do Conselho da Previdência Social decidiu baixar a taxa de juros do empréstimo consignado de 2,14 para 1,7. A primeira coisa a ser dita sobre isso é que é competência exclusiva do Conselho da Previdência Social a definição da taxa de juros. Isso não é competência do Ministério da Fazenda, nem do Ministério do Planejamento, nem do Ministério da Casa Civil, nem do Banco Central. É claro que é preciso articular toda a decisão do governo com um conjunto de ministérios que tem algum envolvimento direto ou indireto. Por exemplo, o Ministério do Planejamento tem um envolvimento indireto por causa da Caixa Econômica Federal, né? Acaba sendo responsável pela Caixa. Mas é uma decisão do Conselho da Previdência. Então, o ministro Lupe, dentro do debate de reduzir a taxa de juros, de enfrentar um pouco o rentismo que está acossando a classe trabalhadora brasileira e a classe média, foi lá e reduziu essa taxa de juros. Note que a redução foi muito pequena, de 2,14 para 1,7. É menos de 1% de redução. E aí, a mídia burguesa caiu em cima, pau em cima do Lupe. O Reinaldo Azevedo chegou a pedir a demissão do Carlos Lupe. E aí, quais foram os argumentos? Vamos lá. Primeiro argumento, como eu já falei, é competência, está na lei. É só ler a legislação brasileira, gente. É a competência do Conselho da Previdência definir isso. Então, isso, do ponto de vista jurídico, não tem nada errado, está tudo correto, perfeito. O segundo debate foi dizer que essa taxa de juros é inviável. Veja, isso é falso. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo uma tabela publicada pelo Davi De Castro e pelo próprio Carlos Lupe, que mostra que a taxa de empréstimo consignado praticado por vários bancos no Brasil já é abaixo do 1,7, que esse é o teto estabelecido pelo Conselho da Previdência. Então, tipo assim, a ideia de que não, esses juros estão muito baixos, portanto, isso é inviável a operação econômica do empréstimo. Isso é falso. Primeiro porque no mercado brasileiro hoje, vários bancos já operam com a taxa de juros do empréstimo consignado abaixo de 1,7, que é o teto limite estabelecido pelo Conselho da Previdência. Segundo ponto e mais importante, uma taxa de juros de 1,7 ao mês dá 22% ao ano. Empréstimo consignado é um empréstimo de basicamente risco zero, porque é descontado diretamente em folha na pensão, na aposentadoria do pensionista, do aposentado, e se caso de morte, em caso de morte, tem um seguro cobrindo. Então veja, a gente está falando de um negócio que rende com a taxa máxima de 1,7%, 22% de lucro a risco zero, praticamente. Eu quero que você me diga que negócio no comércio, na indústria ou nos serviços rende 22% de lucro com risco praticamente zero. Então veja, é falso que a taxa de juros é muito baixa e inviabiliza a lucratividade dos bancos. Pelo contrário, falso, totalmente falso. Outro argumento seria o custo de captação do crédito. Veja, o que é o custo de captação do crédito? É, em média, 20% da taxa Selic, a taxa Selic é 13,4%, se não me engano, e mais o risco. O risco do empréstimo consignado é quase zero, 20% de 13%, de todo jeito é lucrativo. Não existe nenhum jeito de uma operação dessa de empréstimo consignado render menos de 10% de lucro anual. Percebem? Então, assim, o negócio é lucrativo. Aí o argumento, outro argumento que muito usado foi que, mas o Lupe não conversou com o Haddad, não conversou, o ministro da Fazenda não conversou com o Rui Costa, o ministro da Casa Civil e por aí vai. Veja, eu não sei os detalhes dessa conversa interministerial, se teve a conversa ou não, se foi bem dialogado ou não, porque os bastidores mais profundos disso ninguém sabe precisamente. É o que aparece aqui ali na mídia, o que se resolve soltar. O fato é que é competência do Ministério da Previdência Social, a partir do Conselho da Previdência Social, definir a taxa de juros do consignado. É claro que isso deveria ser articulado com os outros ministérios, inclusive com o Ministério da Comunicação, com a SECOM, para fazer um debate público com a sociedade. Mas a questão central é o seguinte:
O presidente Lula passou a eleição inteira falando contra a taxa de juros, prometendo que ia baixar a taxa de juros, prometendo que ia tornar mais barato os negócios no Brasil, prometendo que ia recuperar o poder de compra da classe trabalhadora. Então, veja, não foi uma medida surreal, uma medida radical, foi uma medida dentro do espírito que o Lula prometeu durante toda a eleição e que ele vem falando nos seus primeiros 3 meses de governo. Lula está 2 meses brigando com o Campos Neto, falando, bravatando contra a taxa de juros, não é isso? Então vamos começar, baixa a taxa de juros do consignado. Os bancos privados, que formam um cartel, suspenderam o empréstimo consignado como forma de pressionar o governo. A Caixa e o Banco do Brasil têm sua presidência, né, mas estão subordinados ao Ministério do Planejamento, então tem lá o dedo da Simone Tebet, seguiram o cartel dos bancos privados, porque a Caixa e o Banco do Brasil estão no cartel dos bancos privados, e também suspenderam o empréstimo consignado. Veja, os bancos públicos são responsáveis hoje por 11% dos empréstimos consignados no Brasil. A Caixa, sem nenhum problema, sem precisar criar mais agência, sem precisar criar mais trabalhadores, a Caixa consegue, sem precisar contratar mais trabalhadores, a Caixa consegue dar conta de toda a demanda de empréstimo consignado no Brasil. É basicamente uma decisão soberana do governo de chegar para o mercado privado e dizer assim, vocês não querem não? Beleza, a Caixa assume. 10 dias não, mentira. Uma semana eles voltavam atrás, quando começaram a perder correntista. E a Caixa começa a se abocanhar fatias do mercado. Uma semana é o máximo que eles sustentavam. Porque nenhum burguês vai sustentar um negócio desse perdendo dinheiro, não. Sabe? E aí, veja, a Caixa e o Banco do Brasil atuaram como parte do cartel privado. E aí, velho, ficou um silêncio constrangedor, inclusive um recado para os meus amigos do PSOL, viu? Vocês conseguiram ficar à direita do Carlos Lupe, viu? Uma galera aí passou a eleição inteira dizendo que o PDT não era um partido de esquerda, não sei o que, por aí vai. Não vou nem entrar nesse debate, porque inclusive eu nem gosto de debater essas miudezas. Mas vocês ficaram... Tem uma galera que ficou calada, né? Tem uma galera que não se pronunciou, né? Teve uma galera que teve um silêncio constrangedor sobre o tema, que até agora, inclusive, não se pronunciou. Então, assim, complicada. E aí, o que saiu hoje na mídia burguesa, e o que o Lula falou na própria entrevista do Brasil 247, que inclusive vou fazer um react, deve sair, sei lá, na quinta-feira, é que vai ter uma nova reunião para rever a decisão. O que os bancos estão defendendo é subir de novo a taxa do consignado, dos juros do consignado, para 2% ou para 2,1%. Ou seja, eles querem baixar praticamente nada. Os bancos não estão na perspectiva de, vamos voltar a 2,14%, porque sabem que aí é escrachar demais, né? Aí é meio, sabe, tipo, enfim, aí é avacalhar. Mas a ideia deles é, tipo, basicamente uma redução ínfima e manter na casa dos 2% ao mês a taxa de juros, ou então o governo Lula vem falando de 1,9%, que é basicamente também manter muito próximo da casa de 2%, para não ter perspectivas de redução mais significativa. Veja, se isso acontecer, o que é que está comprovado? O Lula, até agora, vem falando muito do Campos Neto, autonomia do Banco Central, brigando e por aí vai, mas o Lula tem a caneta na mão. E até agora o Lula não usou essa caneta. O governo federal tem maioria no Conselho Monetário Nacional que define a meta de inflação. Haddad, Simone Tebet e Campos Neto. O governo decidir mudar a meta de inflação, o governo pode fazer isso. Já tem um vídeo no canal explicando por que mudar a meta de inflação é importante, está aparecendo por aqui. A lei de autonomia do Banco Central permite que o presidente da República solicite a demissão do Campos Neto, do presidente do BC. Jones, mas quem decide em última instância é o Senado. É verdade, mas aí, meu parceiro, é briga, impasse institucional. Se o presidente pede a demissão, o Senado pode não aceitar, beleza, aí o presidente pode também, em caso de uma retaliação, pedir a demissão de novo, mês que vem, semana que vem. Percebe? E aí o Banco Central não anda, o Banco Central fica paralisado, como é que fica isso? Então, assim, o presidente tem a caneta na mão. Tem a caneta para pedir a demissão do Campos Neto, tem a caneta para mudar a meta de inflação. E não usou. A primeira vez que a caneta foi usada, o poder decisório do governo de mudar alguma coisa objetiva na questão da taxa de juros e do rentismo, o governo vai voltar atrás. A Caixa e o Banco do Brasil vão se manter no cartel dos bancos privados. Quando é que esse cartel vai ser desmontado? Quando é que a Caixa e o Banco do Brasil vão ser usados para baixar o crédito no Brasil e para baixar o custo dos serviços bancários? Quando é que a classe média, a classe trabalhadora, os pequenos e médios comerciantes, agricultores, vão deixar de ser explorados por taxas absurdas dos bancos privados, do Bradesco, do Itaú, do Santander e por aí vai? Tipo assim, cadê as promessas de campanha materializadas? Cadê o enfrentamento ao poder dos bancos privados? Cadê o barateamento do crédito? Cadê o barateamento dos serviços bancários?
Cadê o aumento do poder de compra da classe trabalhadora? Sabe, até agora o Lula tem sido um ótimo palestrante de como seria um governo de esquerda. Tem avançado em várias áreas fundamentais, políticas, por exemplo, de proteção aos povos indígenas, retomada da FUNAI, reestruturação do IBAMA, a questão da defesa dos Yanomamis, tudo isso muito importante. Mas no âmbito da política econômica, está faltando algo que não seja puro e simples social-liberalismo. O que a gente tem até agora é uma política liberal sem o fascismo do Paulo Guedes. Percebe? Isso é pouco. Isso é muito pouco. Então, Lula... Presidente Lula, se você realmente tem compromisso com enfrentar o rentismo, com enfrentar essa taxa de juros abusiva e criminosa, não mude a decisão do Conselho Social da Previdência. Mantenha a redução da taxa de juros do empréstimo consignado de 1,7%. Militantes de esquerda do Brasil, se vocês têm compromisso com a classe trabalhadora, com enfrentar o poder dos bancos, do sistema financeiro, não fiquem calados nessa luta. É vergonhoso ficar calado num momento como esse. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.